estou no quadro. Pessoal, boa tarde a todos. Não está funcionando? A gente pede já de início desculpa por qualquer problema técnico que eventualmente tenha acontecido, pelo pequeno atraso que está acontecendo, mas enfim, estamos felizes de estar aqui reunidos, nós aqui e vocês aí do outro lado do mundo, que a gente sabe que tem gente na Itália, gente nos Estados Unidos nos ouvindo. Essa é uma grande ferramenta, uma oportunidade que a gente tem de se conectar com as reuniões aqui da casa, Centro Espírita Zura Grama, com a espiritualidade que nos acolhe aqui desde sempre, com as reuniões, com tudo que a gente vivencia aqui. A gente agradece a Deus por essa oportunidade bendita. E como sempre a gente começa as nossas reuniões com os nossos recadinhos. Eu estou um pouco secado aqui hoje, né? Porque a gente está vivendo um momento um pouco inédito na nossa vida, mas tem recado sim, tá certo? Então as nossas atividades da casa, elas são suspensas. Os cursos estão acontecendo via online, as ferramentas de internet que os monitores da casa têm. E quem precisar de atendimento fraterno, a casa está fechada e não consegue chegar a casa, não se preocupe. Pode entrar em contato por meio virtual com a gente, pelo Facebook mesmo, que a Maria ou algum outro trabalhador da casa vai encaminhar você que precisa conversar, desabafar, passar atendimento fraterno para um dos atendentes da casa, e essa pessoa vai entrar em contato com você, tá certo? A casa aqui ela está aberta, mesmo com as portas fechadas, nós estamos aqui para todos aqueles que se conectam com a gente. A gente tem outros recados que a gente está conectado, agora não só por live de Facebook. Essa semana o Rony está usando novamente o canal do YouTube da casa. E a gente está pondo as palestras que a gente tem fazendo nessas últimas semanas, os seminários que já foram feitos. Então fica lá. Procura no Facebook também o link da nossa página no YouTube, que fica fácil de encontrar e vale muito a pena pesquisar, assistir, porque tem muita palestra bacana, bastante informação boa, uns seminários bem interessantes. Fica o convite, tá certo? Está uma página do YouTube, mas a Maria está compartilhando o link também e o Rony está atualizando o YouTube com frequência. Então são esses recados. Atendimento fraterno, manda mensagem box no Facebook e procura o link do YouTube aí na página do Facebook. A gente vai falar das nossas próximas reuniões. Quarta-feira às 8 horas da noite vai ser a Laura Machado, trabalhadora aqui da casa, com o tema Fé, Esperança e Caridade. No próximo sábado, nesse mesmo horário, vai ser o Gelson Pessoa, lá do Alvorada Cristã, e vai falar pra gente sobre o Sermão do Monte, tá certo? Mas a gente falar das expositoras dessa tarde, a gente vai fazer a nossa leitura. É sempre bom ter um momento de conexão, né? Eu trouxe a mensagem 120 do Minuto de Sabedoria para a gente refletir aqui. Então, quem tem um Minuto de Sabedoria, quiser ler em casa depois, eu fiquei aqui com aquela nossa mensagem para a gente esquecer um pouco do externo, já focar aqui na reunião. Mensagem 120 do Minuto de Sabedoria. As dificuldades não são inimigas, auxiliam na caminhada, fazem despertar as suas forças. Uma dificuldade maior exige esforço maior, e assim treina mais e ensina-lhe a viver. Agradeça a Deus pelos problemas. Você tem inteligência suficiente para a vitória. Basta confiar, agir, amar, ser paciente e humilde. Estar consciente de que as dificuldades fazem bem é livrar-se dos problemas. A gente pede para cada um coloque internamente essa mensagem para a gente pensar e refletir sobre ela. Agora eu vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece social. Eu convido aqueles que se sentirem à vontade para a gente fechar os nossos olhos. Assim a gente se desconecta um pouco do externo e nos conecta ao nosso tempo interno, conectando a nossa razão ao nosso coração. Assim a gente se conecta a nosso Deus Pai Todo-Poderoso e agradece por mais essa oportunidade da gente estar aqui reunido nessa casa ou nessa tela do celular para ouvir um pouquinho mais sobre essa mensagem do Cristo, para aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa a qual a gente abraçou, pela qual fomos abraçados. E assim te pedimos, Senhor, para que todos nós
aqui na casa, que somos poucos, e em qualquer parte de São Paulo, do interior de São Paulo, do mundo, consiga sentir as bênçãos, as energias revigorantes que essa casa emana a todas aquelas pessoas que se simpatizam com essa casa, com essa proposta que a gente tem aqui. Sintamos todos abraçados, acolhidos, envolvidos. E assim a gente pede a Deus a espiritualidade, a inspiração, a intuição necessária às expositoras dessa tarde, para que ela consiga transmitir as mensagens que ela prepararam para trazer aqui, que a gente consiga aproveitar essas mensagens, essas reflexões da melhor maneira possível. Te pedimos que o Senhor fique conosco, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Gente, as expositoras dessa tarde serão, como está aí no Facebook, a Eliana Fernandes e Júlio. Hoje tem surpresa para você também, a Adriana Peixoto. Então, sejam todos muito bem-vindos. E a Marli fará a prece de encerramento depois de vibrações. Ficou bom? Boa tarde a todos. E hoje nós estamos fazendo uma palestra diferente, uma palestra ampliada, mas da mesma forma vamos nos comunicar. Hoje nosso tema é sobre Trindade Universal, mas a gente aborda uns outros temas também, até porque tem música. Então, quando a gente começa a falar sobre a Trindade Universal, o que a gente lembra? A gente lembra da Igreja Católica quando a gente fazia o sinal da cruz, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Só que quando a gente começa a pensar sobre o que seria Deus, o Filho, o Espírito Santo, até tem uma música da Legião Urbana que o Renato Russo ele fala assim: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Então a gente não vai entrar muito nesse aspecto, até porque cada crença tem a sua explicação. Mas seria assim, Deus sendo representado por Jesus para nós como Deus e sendo representado no Espírito Santo como Deus. Então seriam três entidades, Deus, único Deus, mas dividido em três. É um pouco difícil de entender, mas quando a gente fala em Trindade Universal, a gente lembra dessas entidades universais. Mas isso também não conta quando a gente começa a observar as atitudes católicas, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá. Quem é que vai perguntar, ou queria perguntar para Madre Teresa de Calcutá, quando ela estivesse lá fazendo o tratamento dos seus pobres, ou conversando com eles, ou curando as suas feridas? Quem é que ia perguntar para Madre Teresa o que seria a Trindade Universal na visão dela? O que Madre Teresa tinha em mente quando fazia o seu trabalho? Apenas o amor, a caridade. Então, também no plano espiritual, não vão questionar Madre Teresa e falar assim: por que você não acreditou na reencarnação? Ou por que você acreditava na Trindade Universal? Explica a Trindade. Ninguém vai perguntar isso para ela, porque o mais importante na vida de Madre Teresa foi a caridade. Então, nessa parte, nós sabemos muito bem que a caridade está acima de qualquer explicação teórica sobre as crenças, até porque nós sabemos que as crenças são passageiras, assim como o nosso conhecimento neste mundo. Mas existe uma Trindade universal, que é a Trindade universal dentro do Espiritismo, que é a ciência, a filosofia e a religião. Por que o Espiritismo é ciência? Porque ele tem um objeto de estudo. Tem um objeto de estudo que foi observado por Kardec. Kardec observou as mesas se levantando, as cadeiras girando. E aí ele faz uma pergunta para a mesa, sabendo que ali não tinha mesa para responder, mas uma inteligência que era a causa daquele fenômeno. Então ele começa a ter um objeto de estudo. Então a ciência do Espiritismo, ela tem um objeto de estudo, tem uma hipótese e tem uma conclusão. Ela é um método científico. A ciência estuda a natureza do espírito, que hoje a gente ainda não conhece, porque nós somos espíritos em essência, mas conhecemos o perispírito. O que é o perispírito? Um corpo parecido com esse que a gente tem e que é visto pelos médiuns videntes. É esse perispírito que os médiuns enxergam. O espírito em si ainda estamos longe de conhecer. No plano espiritual, os estudos estão mais avançados, como diz André Luiz. Então, a ciência espírita estuda a natureza espiritual, a origem do espírito, de onde que ele veio? Ele veio do plano espiritual, veio
de onde é a sua casa original, que é o plano espiritual. Para onde ele vai, o destino desse espírito, depois do seu desencarne, depois da sua morte, do corpo físico, é voltar para casa, voltar para o plano espiritual. E qual a sua relação em o plano físico e espiritual? Que relação tem esse espírito com as pessoas? O que ele causa? Como ele interfere? Como é a intuição? Como é a mediunidade? Tudo isso é explicado no Espiritismo. Então, a trindade, dentro do Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Agora, para complementar um pouco isso, nós vamos chamando a Adriana para ela cantar uma música para nós. E nossa palestra vai ser assim, sempre nós vamos falando um trecho e vamos chamando a Adriana para fazer um complemento com a música. Vamos para cá, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta Bom, e continuando, né, depois dessa luz toda, nós falamos da ciência, que é a que estuda a natureza, a origem, o destino e a comunicação dos espíritos com o mundo material. E a gente tem também a filosofia e a religião, para complementar essa tríade do espiritismo. A filosofia, então, é todo o exemplo que a gente tem na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, porque são perguntas e respostas. Kardec fazia pergunta para os espíritos e eles respondiam. E Kardec ia fazendo pergunta em cima daquela resposta, tentando descobrir mais para trazer para nós
essas considerações da codificação. Então, a filosofia é tudo aquilo que a gente começa a pensar, a refletir, que faz o nosso pensamento ir mais além do que a matéria. Então, a filosofia, a ciência e a religião. Muitas pessoas acreditam que o Espiritismo não é cristão, mas nós temos o Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz toda a experiência de Jesus em relação às parábolas, aos trechos lidos por nós o tempo todo nas palestras, falados, comentados. Nós somos espíritas cristãos. Nós não somos, como algumas pessoas acreditam, que nós temos, por exemplo, devotos a Allan Kardec. Nós respeitamos Allan Kardec como o pai da codificação, porque os espíritos é que são os verdadeiros donos das informações que estão lá. Então, Kardec, ele juntou todas as respostas das perguntas que ele fez para os espíritos, colocou tudo separado em livros em sequência perfeitas para nós entendermos, e ele é uma pessoa muito importante para essa revolução espiritual que nós conhecemos como Espiritismo. Mas quem é que está coordenando todo esse trabalho acima de Kardec, acima dos benfeitores espirituais que se manifestaram no Livro dos Espíritos ou nas obras da codificação? Jesus. Foi Jesus que veio trazer esse consolador para todos nós. Então, essa trindade no Espiritismo, ou tríade no Espiritismo, ciência, filosofia e religião, comprova que nós estamos unidos em pensamento com o pensamento de Jesus. Em cada época, fazendo uma formulação diferente para o nosso entendimento, interpretando as parábolas de acordo com o Espiritismo, de acordo com a luz que o Espiritismo nos traz, mas nós somos cristãos. E as atitudes de cada pessoa, inclusive Chico Xavier, não deixa essa afirmativa ser negada, porque nós temos várias pessoas dentro do Espiritismo que já deram muitos exemplos, inclusive filmes, para nós conhecermos a vida de cada um. E agora, para complementar, a Adriana, que ela está atrasada com uma música, ela canta mais uma. A minha vida é do meu
Minha esperança é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Complementando agora a cantoria, nós vamos falando sobre a Trindade Universal do Espiritismo, ou seja, o tríplice aspecto do Espiritismo: Deus, Espírito e Matéria, que são os elementos gerais do universo. Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos. E Deus é eterno, só existe Ele do tempo todo, Ele é único, não existe outro Deus. Então aí a gente já podia começar a pensar na Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe um Deus, um único Deus. Ele é imaterial, Ele não está sujeito às modificações da matéria, então Ele é imutável. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, por mais que nós não consigamos imaginar. E é onisciente e sabe de todas as coisas que nós estamos fazendo, pensando. E muita gente pode pensar assim, mas Deus é tão ocupado com tantas atribulações, com o universo para tomar conta, vai saber da minha vida? Vai saber, porque nós estamos interligados no pensamento de Deus, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, como dizem os Espíritos no livro A Gênese. Então, tem uma comparação simples lá. Mas é uma comparação assim, quando a gente bate a canela, por exemplo, ou bate o pé em algum lugar, está andando, bateu o dedinho do pé, o corpo todo percebe, e a gente sente a dor, e a gente vai tratar e vai tentar colocar a mão lá, porque a gente sabe de onde veio. Então a comparação que Kardec faz é assim, uma criatura pensa, e Deus o sabe. Então se nós pensamos, Deus que sabe de todas as coisas, que é onipresente, que é onisciente, já sente o nosso pensamento. Ele não precisa vir tomar conta da gente, da nossa casa, ele não precisa tomar conta da nossa vida, mas ele sabe e está ciente, está onipresente conosco pelo pensamento. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Para se acreditar em todas as coisas que nós conhecemos do Espiritismo, em tudo que está na codificação, nós precisamos primeiro entender, compreender e acreditar em Deus. Acreditando que Deus é único, que é eterno, que é soberanamente bom e justo, nós vamos acreditar no Espírito, que somos nós mesmos, nós somos espíritos, nós somos inteligências criadas por Deus, nós somos os espíritos que habitamos este corpo físico, nós somos os espíritos que nascem, que desencarnam ou morrem, né, com seus corpos físicos e voltam a renascer aqui na Terra. Nós somos esses espíritos.
E nós, como espíritos hoje, chegamos a um grau de evolução que ainda falta muito para virar um espírito puro, claro, mas chegamos a um grau de evolução que nós conseguimos entender os princípios inteligentes da criação, de onde nós viemos. Nós viemos também desses princípios que Deus cria o tempo todo. Então, um animal, o respeito que a gente tem que ter com o animal, são nossos irmãos, os animais, eles também são princípios inteligentes. As bactérias, os vírus são os nossos irmãos, também são princípios de inteligência. Então, a nossa evolução, ela passou por toda essa fase e nós chegamos hoje aqui, nessa condição que nós estamos, que é de ser individual. Então, nós somos espíritos. Esse é o primeiro elemento criado por Deus, de acordo com a Trindade Universal do Espiritismo. E o outro elemento é a matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que a gente tem, que a gente vê, que a gente pode mensurar aqui na Terra, que a gente conhece como matéria, o corpo, o papel, as coisas, e também no plano espiritual, uma matéria de uma densidade diferente. E não é porque nós estamos no plano espiritual que não vamos ter as coisas. Todas as coisas que nós temos aqui são reflexos das coisas que existem já no plano espiritual, criadas já na vida que nós conhecemos lá. Então, a matéria do plano espiritual é matéria mensurável em outra densidade, em outra dimensão. Então, tudo aquilo que é derivado do fluido cósmico universal é matéria. Então, Deus, o princípio de tudo, o eterno, a inteligência suprema, que cria todas as coisas, cria dois elementos universais: o espírito, que somos nós, e a matéria, que dá direito a uma transformação de todos os matizes na natureza. E agora, para complementar, a Adriana vai cantar mais uma música. Só aproveitando para mandar um oi para Júlio. Júlio, oi! Beijo, querido. Quando eu parti, você me abençoou, eu me perdi e você me buscou, me devolveu o lugar que era meu, me fez lembrar que eu sou um filho seu, eu sou um filho seu. Eu quis partir, me aventurar por onde andei. Você estava lá pra me mostrar o que eu deixei pra trás. O amor que me criou e quer a minha paz, a minha paz, a minha paz. E não há lugar no mundo onde eu possa ir que você não vá pra cuidar de mim. E pra esse amor é que eu resolvi voltar. É que eu descobri que aqui é o meu lugar. Quando eu caí, você me levantou. Eu desisti, você me reanimou, me destruiu e você me
em paz. E aí então nós temos o Deus Todo-Poderoso, justo e bom. E para nós acreditarmos na doutrina espírita, nós vamos acreditar em Deus e que Deus esteja acima de todas as coisas, inclusive controlando todo esse universo através de leis também soberanas e sábias. E nós sabemos que por conta disso nós temos algumas aflições acontecendo no mundo e em todo sempre houve. Então nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, mas tudo isso segundo a justiça das aflições. Se Deus é justo, nós temos que ter um objetivo justo para que aconteçam algumas aflições no mundo. Então nós temos hoje o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações e que naturalmente passa por aflições para que o seu povo se reerga espiritualmente. Então, quais seriam as causas atuais das aflições? Aquelas que nós podemos prever. Então, por exemplo, a falta de higiene com relação a uma pessoa, por exemplo, pode causar uma doença. O nervoso, a ansiedade, o orgulho, a maldade, são sentimentos que corroem o coração, que acabam desfibrilando ou machucando as paredes internas do organismo e a pessoa passa mal, assim também como outras causas positivas. Mas quando a gente fala em aflição, a gente fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse momento agora tão difícil? Por que os meus filhos me tratam tão mal? De repente, eu estive tratando mal os meus filhos antes deles crescerem. Então, existem causas que são atuais das aflições. Existem causas que são anteriores das aflições. Quais são essas causas anteriores? Também justas. Porque como nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que hoje, se nós estamos passando por um problema de saúde, se nós nascemos com alguma dificuldade física ou mental, nós sabemos que essa causa está lá atrás, nas encarnações passadas. Nós vamos então nos reajustando nessa reencarnação atual para que a gente remova todas essas causas e a gente consiga evoluir. Então, se Deus é justo, há uma justiça nas aflições, e se há justiça, por tudo aquilo que a gente passa, existe uma causa e uma consideração maior do que aquela que representa para nós. Hoje, por exemplo, nós estamos aprendendo a cultivar novos hábitos de higiene, a cultivar novos hábitos de relacionamento por conta de um problema do vírus que está acometendo aí muitas pessoas. Esse problema são fases que nós estamos passando, assim como outras tantas fases nós tivemos várias outras infestações e nós estamos adaptando o nosso organismo para sermos mais resistentes. Se nós somos espíritos e estamos reencarnando aqui na Terra para evoluir, não é só o lado intelectual que vai evoluir. Nós precisamos evoluir o lado intelectual e o lado moral. Mas o lado intelectual é mais rápido, porque é mais fácil, tudo facilita. E o lado moral, ele precisa de um empurrãozinho. Então, às vezes, nós vamos desenvolver, por exemplo, com essa pandemia, o remédio certo, a vacina correta, para eliminar os sintomas e os problemas de saúde de todo mundo. Nós vamos ajustar o nosso meio social e, ao mesmo tempo, nós vamos ganhar anticorpos diferentes. Porque ele é um vírus novo, nós não temos anticorpos, então esses anticorpos precisam nascer em nós, precisam estar se manifestando. As crianças, por exemplo, muitas já estão nascendo muito mais fortes, com os organismos mais fortes do que os nossos mais velhos. Então, nós estamos passando por essa fase para evoluir também o nosso corpo, porque o espírito, ele precisa da matéria. Lembremos os dois elementos universais, espírito e matéria. O espírito precisa da matéria para se manifestar. Então, quando o espírito, ou princípio inteligente, ele está reencarnado na fase animal, ele vai se adaptando a várias intempéries, a várias sujeições de seus donos, a vários vírus e bactérias. Então, ele está naquele meio, naquela fase. Nós também
nós precisamos manifestar melhor a nossa condição maxilar, a nossa mastigação, a nossa respiração. Imagina que nós temos 2 tubos para respirar naturalmente na nossa vida e talvez nós nunca prestamos atenção que o ar entra, o oxigênio entra limpinho nas nossas narinas, passa por todas as partes internas que tem que passar e chega nos pulmões limpando a sujeira que está lá no nosso sangue. Então a gente tem uma transformação simples, rotineira, cotidiana e que a gente não presta atenção. Então precisa às vezes a gente dar valor para a nossa saúde, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo um problema de saúde. Às vezes nós precisamos ter a noite para dar valor ao dia, ter a tempestade para dar valor ao sol, ter um problema de saúde para dar valor ao nosso organismo. Então, para entender e valorizar um pouco mais a nossa natureza. Então, tudo é justo. Respeitar a natureza, respeitar as árvores. Eu não preciso de um móvel feito com a madeira mais importante da floresta. Eu posso fazer uma reciclagem, na natureza tudo se transforma. Então a gente vai poder aprender a fazer mais reciclagem e devastar menos, queimar menos, respeitar um pouco o nosso ambiente para que a gente também se adapte a essa nova organização. Estamos melhorando. O mais importante é saber essa novidade, essa nova era. Estamos melhorando, estamos progredindo, estamos crescendo. E isso causa impacto na nossa vida, porque toda mudança para melhor, ela faz a gente sentir um pouquinho, mas é tão rápido que a gente nem percebe. E agora, para complementar, a Adriana vai cantar mais uma música para nós.
E nós, com o pensamento positivo, a gente tem que esperar que sempre, toda aflição, todo o tempo, é um tempo de amadurecimento. Aliás, nós estamos aqui na Terra amadurecendo todos os dias. E é por isso que o planeta Terra é chamado de planeta de provas e expiações, mas em transformação para um planeta de regeneração. Ele, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma escola, é um subúrbio, é uma penitenciária e é um hospital. Então é escola. Por quê? Porque a gente aprende a todo momento. Aprende com os nossos sentimentos, aprende a lidar com os nossos medos, aprende a lidar com relação às pessoas, aprende a lidar com o nosso conhecimento, aprende a lidar com as intempéries da vida. A gente está aprendendo o tempo todo. É um subúrbio. Um subúrbio, o que ele diz, é que as pessoas não são perfeitas em sua saúde. Então são pálidas, são fracas, precisam de ajuda. E nós ainda somos assim, pelo menos a grande maioria, no planeta Terra. Nós também somos, segundo ele, uma penitenciária, porque ainda temos muitos vícios e defeitos, e as pessoas que têm muitos vícios ainda precisam um pouquinho ficar presas, e essa prisão é temporária, porque assim que desencarna, essa prisão é a liberdade, né? A pessoa tem a liberdade, e a gente também é um hospício no sentido da gente ainda não estar equilibrado totalmente com a nossa mente. Nossos pensamentos ainda estão desequilibrados em alguns momentos, 100% a gente não consegue. Então o planeta Terra ele é a reunião de todas essas coisas. Os Espíritos dizem nas questões 402, 404 do Livro dos Espíritos, que nós estamos presos ao corpo físico porque ele nos limita. E essa limitação é necessária para a gente começar a se disciplinar. Então eu tenho uma limitação para enxergar, por exemplo. Não só a questão física do óculos, mas todos nós temos uma limitação para enxergar além da parede. Sem o corpo físico, um espírito consegue enxergar além da parede. Nós temos uma limitação para a respiração, ela passar só aquilo que é importante. Uma pessoa sem o corpo físico, ela não tem esse limite, ela absorve com todo o perispírito. Nós temos limitação aqui para a alimentação. Nós comemos algumas coisas e tem que fazer um processo de digestão. Os espíritos, eles absorvem a alimentação pelo pensamento, também pelos fluidos que estão no ambiente. Então nós temos umas limitações do corpo físico e algumas pessoas, elas sentem muita vontade de se libertar desse corpo físico e causa uma certa melancolia. E essa melancolia faz a pessoa muitas vezes a querer ir embora antes da hora, que é o chamado suicídio. Então os Espíritos falam para a gente resistir o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida e não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, nas coisas do nosso país ou no nosso bairro, nós temos que resistir e aproveitar um momento que a gente tem de liberdade completa ou parcialmente completa, que é durante o sono. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico ele repousa, recupera as energias e o espírito sai então em liberdade para se encontrar com as pessoas que ama, para conversar com quem quer, para fazer as coisas que não faz quando está acordado. Então é um momento de recuperação espiritual. Muitos espíritos evoluídos, eles querem reencarnar porque eles sabem que tem esse momento do sono para despertar no mundo espiritual. Eles sabem que vão ter essas companhias durante o momento do sono. Então a gente aproveita para dar o recado da pessoa dormir bem, fazer as suas orações antes de dormir e quando sair do corpo na hora do sono, poder vivenciar uma vida espiritual que nem sempre vai lembrar, mas vai acordar muito bem no outro dia. E agora então a Adriana complementa com mais uma música.
ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, nós temos lá uma pergunta que Kardec faz: em que consiste a felicidade dos espíritos puros? E eles respondem: em conhecer todas as coisas e não ser mais apegado aos vícios ou à matéria. Então não tem mais orgulho, não tem mais vaidade, não tem mais inveja, não tem mais esses vícios que a gente tem, esses defeitos que a gente tem, e eles conhecem todas as coisas, já passaram por todas as experiências, já tiveram conhecimento de tudo o que existe na natureza, no corpo físico, na ciência, na filosofia e na religião. Então esses espíritos, eles são felizes por saberem das coisas que estão à sua volta e por entenderem que não participam mais do apego à matéria. Tudo aquilo que gera medo, ansiedade, tem a ver com o apego à matéria que a gente tem. Ainda temos, está na nossa evolução perfeitamente normal, que nós vamos controlando aos poucos com o nosso pensamento, com o nosso conhecimento. Ainda estamos no nível de evolução, começando a participar dos pensamentos melhores. Se cada um de nós, todos os dias, começarmos a pensar um pouco melhor, mais fácil será a nossa vida. Eu queria lembrar de Eurípides Barçanufo, estava me recordando agora que ele desencarnou na época da gripe espanhola. E ele foi chamado, antes de desencarnar, ele foi chamado pelo seu mentor para conversar. E ele falou assim: olha, o mentor falou para ele: chegou a sua hora, acabou a sua missão aqui na Terra. Então, como estava acontecendo a gripe espanhola, ele foi cuidar de alguns doentes, pegou a gripe e desencarnou. Então, ele não tinha medo, ele estava trabalhando porque era médico, ele já sabia que ia desencarnar porque tinha acabado a sua missão, e então aproveitou-se o momento da gripe para que ele desencarnasse. Então, eu queria lembrar que às vezes as pessoas ficam muito temerosas com relação às fases que nós estamos passando com a pandemia, mas só desencarna quem já estava programado para desencarnar. Ninguém vai antes da hora, a não ser que queira, né? Que são os casos do suicídio, que isso é um outro assunto. Mas em desencarnando, seja de um acidente, seja de uma gripe, seja de qualquer outra coisa, é o momento daquela pessoa que acabou. Então agora nós vamos ouvir mais uma vez a Adriana cantando e depois nós partimos para o encerramento.
eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, se me assinto, me levanto com esses meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro, se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. E agora, só para encerrar, eu queria compartilhar com vocês um trecho pequeno do livro do Chico Xavier chamado Luz Acima, que é de Maria Dolores, chamado Escola da Bênção. Sofres cansaço da vida, dissabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém? Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que não te distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para o teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e buscas na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás decisivas lições ao contato daqueles que leem a cartilha do que ainda te desconheces.
Surpreenderás o filme real da angústia, do martírio silencioso dos que ficam ao catre de espinhos, sem se queixarem. E a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam gemendo aos filhos remanescentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando, passando sozinhos por uma fatia de pão, como atletas do sofrimento. E observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que vendem chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam desorientados na noite total da loucura. Voltarás, depois de toda essa visita, consolado e entendendo-se em consolo, ajustando-te a ti mesmo, e dentro de casa simplesmente falará: obrigada, meu Deus, obrigada. Queremos agradecer então a Eliana, a Adriana por essa experiência profunda, emocionante, maravilhosa. Queremos agradecer vocês, meus amigos de todos os lugares que estão nos ouvindo aqui. Um abraço especial para o nosso amigo Márcio, que está lá no norte da Itália, numa situação bem mais complicada que a nossa. Márcio, você continua fazendo parte dessa casa. E como dissemos da outra vez, vamos repetir. O Zio da Gama se ampliou. A nossa sede hoje não é mais nesta casa. A nossa sede hoje é no coração de cada uma das pessoas que compartilha conosco dessas crenças, desse momento, desta força e dessa luz. E aproveitando a presença de todos aqui, eu queria pedir nesse instante que cada um onde quer que esteja se conecte com o plano espiritual, com seus amigos espirituais. E vou pedir para a Adriana voltar a cantar aquela música tão linda, Quanta Luz. E que no ambiente de cada casa sinta derramar dentro de vocês, de sua família, esta luz de que essa música também fala e que vai penetrar nos nossos corações como uma prece profunda e emocionante. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de
descendo sobre os nossos lares e sobre nós mesmos, no magnífico passe espiritual dos nossos protetores e amigos. E depois de tudo isso, pedindo que essa luz se expanda por todo o nosso planeta tão necessitado, nada mais temos a dizer, a não ser obrigada, Senhor, e obrigada a cada um de vocês por ajudar que a luz não se apague nos nossos corações, nem hoje nem nunca. Que tristeza alguma, que pandemia alguma pode apagar a luz do amor de Deus, que brilha sobre nós, por hoje e por todo sempre. Muito obrigada, meus amigos, e que esperamos que na próxima quarta-feira possamos nos reunir novamente nesse espaço de amor e de luz, envolvendo todos aqueles que lutam, que labutam, que sofrem, na certeza absoluta de como a nossa amiga Helena falou, Deus está no comando da vida, Deus está no comando dos nossos corações. Espíritos eternos em processo de crescimento e de aprendizado. Agora é o momento. É o momento de mostrar a nossa solidariedade, a nossa fé, o nosso amor. Agora é o momento. Cristãos evangélicos, cristãos espíritas, cristãos católicos, budistas, umbandistas, pessoas do candomblé, das matrizes indígenas e africanas, todos nós que confiamos e que sabemos que Deus vela por nós, que neste momento possamos nos unir, que neste momento possamos juntos deixar brilhar esta luz e podemos dizer, como diz essa música linda, quanto a luz, quanto a alma em prece, brilha em oração. Boa tarde e mais uma vez, muito obrigada. A Adriana vai cantar mais uma, gente, para encerrar com chave de ouro. Tá. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós.
conduz a voz. Virgem Maria, rogai